Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus de maravilhas, né? Amém? Texto da palavra de Deus, do qual nós vamos trazer uma meditação, está em Mateus capítulo 22, versículo 23. Divisão para as crianças de 5 a 12 anos, sem correr, devagarzinho, para a salinha, por favor. Amém? De 5 a 12 anos. O texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 22 e versículo 23. 5 a 12 anos. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo saduceu com o segundo, o terceiro, até o 7º. E depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eis aqui, Deus, a tua palavra vive e eficaz, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, como tu testificaste, Senhor, orientando a minha vida, Senhor, te peço, clamo, te rogo, Senhor, que essas orientações venham de encontro ao coração dos meus irmãos, Senhor. Senhor, transforma, revigora, fortalece, abre o entendimento. Senhor, faz o teu mover. Senhor, traz o entendimento do poder de Deus. Senhor, enche-nos de fé. Senhor, a olhar somente para ti, Senhor, e te glorificar e te exaltar, independente que seja a circunstância. Dessa forma, ó Deus, que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Amados, estamos aqui fazendo uma série de mensagens em Mateus, e quando eu olhei para esse texto, para ter um pouco mais de entendimento para a gente, terça-feira passada eu falei que veria alguns momentos onde alguns grupos se levantariam para confrontar ou indagar Jesus. E aqui inicia-se mais um levante, mais uma confrontação, mais uma situação onde vai tentar colocar Jesus ou vai questionar Jesus. Me chamou a atenção logo no início aqui do versículo 23, que diz assim: naquele dia. Mas em que dia? Sexta-feira da Paixão. E aqui o texto, a narrativa está caminhando para a morte de Jesus. Ao olhar para esse texto, o que testificou ao meu coração é bom passar por luta? É bom passar por confrontos? É bom passar por situação difícil? Não. Mas é necessário passar. Ao olhar para o texto, naquele dia, poxa,
pensa e junta aqui comigo, Jesus estava indo para uma luta grande. Com certeza, muitas vezes isso acontece comigo, acontece contigo, quando a gente pensa que saiu de uma luta, vem aquele dia, aquela luta, aquela circunstância, algo que vem confrontar a tua fé, que vem mexer contigo, que vem desconstruir algo daquilo que você crê. Os saduceus se levantaram nessa proporção, porque o texto aqui no versículo 23 deixa bem claro que eles defendiam, falavam e não escondiam isso de que simplesmente não existe ressurreição. Como assim? Eu não creio nem em ressurreição. Eles afirmaram, defendiam que não haveria ressurreição do corpo e muito menos da alma. Morreu, acabou. PT salvações. Era justamente isso que eles defendiam. Me chama a atenção que nos versículos anteriores, quando os fariseus se levantavam no primeiro grupo, eles criam, defendiam na ressurreição, tanto do corpo como da alma. Mas eles se juntaram para se levantar contra Jesus e confrontar Jesus. Muitas vezes agora vamos fazer logo uma aplicação prática para nós, para as nossas vidas. Meio que a gente sai de uma luta, sai de uma dificuldade, algo se levanta para desconstruir a nossa fé, e muitas vezes a gente titubia ou quer voltar para trás, ou até mesmo, é justamente nesses momentos onde mais nós vamos fortalecer a nossa fé e defender a fé em quem nós cremos. Fizeram tudo para calar Jesus. Fizeram tudo para confrontar Jesus. Diferente dos dias de hoje, que várias situações ou várias seitas se levantam, até mesmo nos dias de hoje, para desconstruir que Jesus não morreu, não ressuscitou, que isso existe até argumentos que é meramente ilustrativo. Não, isso é só uma história que inventaram. Agora você pode dizer assim, misericórdia. Diga junto comigo bem forte, misericórdia, Senhor. Porque isso se levanta, mas é interessante que se essa aplicação vem para os dias de hoje, e se isso toma uma verdade de uma proporção, como fica o meu coração e o teu coração, e a fé em qual nós estamos postos. Parece que tudo não vai fazer sentido. Parece que a esperança da glória que é o Senhor Jesus não vai fazer sentido. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos dá o escape necessário, na hora necessária, através da sua palavra. E é interessante que é justamente isso que os saduceus, de forma capciosa, porque se a gente for entender o texto aqui, capítulos anteriores eles se levantaram e por várias vezes eles se levantam contra Jesus para questionar o ensino de Jesus, para questionar que Jesus era mestre, que Jesus era Messias. Tudo isso eles fizeram nos capítulos anteriores. Amém? Só que é interessante que ele começa logo no versículo 24 aqui. Mestre. Olha a forma capciosa. Olha a forma agilosa que os saduceus se levantaram contra Jesus usando um texto do Pentateuco que se encontra em Deuteronômio, do capítulo 25, do versículo 5 ao versículo 10, para argumentar contra Jesus o fato de que conversa é essa, Jesus? Tu está defendendo ressurreição? Isso não existe. Os saduceus estão usando um texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5 ao versículo 10, que fala da lei do levirato. Vamos ler o texto para entender. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer
não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles morrerem, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Poxa. Deixa eu só fazer aqui uma aplicação bem prática para ti. Nunca te fizeram uma pergunta capciosa só para tentar destruir a fé em quem você está crendo? Aconteceu comigo. Aconteceu com o seu pastor Tiago. Aquela pergunta que é para mexer mesmo. É interessante que quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 22, claro, e as diretrizes foram dadas ao Senhor e a Moisés pela lei do levirato, mas com qual condição? Mas com qual propósito? Mas com qual objetivo? Se o objetivo simples do contexto de Deuteronômio capítulo 25 era simplesmente multiplicar. A descendência tinha que continuar. Tinha que multiplicar. Fato. Sim. Amém. Mas é interessante como a forma como ele usa isso para confrontar Jesus. Sim, tudo bem, Jesus. Morreu os 7. Ela desposou com os 7. E agora? Com qual desses 7 lá ela vai se dar em casamento lá no céu? É interessante que nós acabamos de estar com algumas semanas que teve o dia do namorado. Alguém lembra qual foi o dia? 12 de junho, né? E quando a gente abre o Facebook, a gente vê lá tanta gente colocando, né? Amor até a eternidade, né? O meu casamento até a eternidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se dá em casamento, vai aqui ou vai até o céu? Dentro desse contexto, que despojar era simplesmente o ato de coabitar. Coabitar é literalmente fazer sexo. E aí o que Deus está falando aqui é, ela ia ter que escolher unite. Vixe, eu fiz com 1, com 2, com 3, com 7. Vixe, com 7. Eu creio aqui, olhando até para esse texto, que o texto não vai afirmar se... Eu creio que ele foi tão capcioso que ele usou até de exagero. Para fazer uma situação. Mas uma situação para pegar Jesus em suas próprias palavras. E aí Jesus sábio, Jesus ousado, Jesus confrontado, mas usado em sabedoria, simplesmente, sabe como vai ser o céu? Sabe como se vai dar o casamento lá no céu? Como dos anjos. Simplesmente como dos anjos. O casamento, ele é terreno. Eu até perguntei para o pastor Tiago, que era uma das questões que sempre quando a gente conversava, principalmente a irmã Sandra, a gente falava de ressurreição e a gente falava de casamento. Poxa, mas não, eu creio que eu não vou conhecer ao senhor Neide lá no céu. Aí assim que eu cheguei, eu perguntei para o pastor Tiago. Não, mas eu creio que eu vou conhecer ao senhor Neide. Tem vários textos que podem defender isso. Não quero entrar nessa questão nesse momento.
Agora, o que eu não creio é que não vai ser necessário eu ter uma vida de coabitação com a Alcioneide lá no céu. Por quê? Porque vai ser necessário, se o casamento vai ser, se dá em casamento, vai ser como o dos anjos vão ser servir, o dos anjos vai ser adorar, o dos anjos tem tantas funções. O próprio pastor Tiago trouxe um estudo daquilo que os anjos fazem no céu e daquilo que os anjos fazem na terra. Amém? Você está entendendo? O texto é claro em dizer que nós vamos se dar em casamento aqui na terra. Poderia usar alguns textos para dizer que nós vamos nos conhecer lá no céu. Êxodo, capítulo 3. É interessante que quando o Senhor ele está ali, né? Quando Moisés vai assar ardente, e ali ele tem esse diálogo, né? Com o Senhor. Aí o Senhor diz o quê? É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é verdade? Só deixa eu te dizer uma coisa. Eles já tinham descido à sepultura faz tempo. Já tinham descido à sepultura faz tempo. É interessante que quando a gente olha para esse texto, a ideia... Todos nós temos medo de morrer, né? Não é verdade? Todos nós, muitas vezes como cristãos, temos uma percepção da morte como algo tão negativo. Claro, é verdade, nós temos que ter saudade, glória a Deus e aleluia. Mas, você sabe qual era a percepção que o salmista tinha em relação ao repouso, à eternidade? Salmo 16 e versículo 9. Ia ser simplesmente um repouso de alegria. Ressuscitar em Cristo é gozo, é alegria. E aí, irmãos, muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem medo de morrer e tem medo, muitas vezes, até de ressuscitar, né? E aí, ressuscitar, por servo de Deus, é festa. É festa. Quando a gente olha para esse texto de Mateus capítulo 22... e versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Jesus foi confrontado, Jesus mostrou para eles que simplesmente eles estavam errados, com um pensamento equivocado em relação à ressurreição. A ressurreição é uma doutrina e é um ensinamento feito dentro do Antigo Testamento também. Tem vários textos, a gente pode ler depois. Isaías capítulo 26, versículo 19. Daniel capítulo 12, versículo 2. Texto no Antigo Testamento onde fala da morte e ressurreição. E aí simplesmente eles estavam tendo a ideia errada, eles estavam tendo um entendimento errado. E aí o Senhor Jesus, errais, por não conhecer as Escrituras. Vou abrir aqui um parênteses. Certas situações das nossas vidas nós não deveríamos passar. Mas passamos porque nós erramos, ou não temos profundidade, ou não buscamos nos aprofundar mais dentro da palavra de Deus. Posso abrir um parênteses. E você pode olhar para dentro do seu coração. Que situação você passa? A palavra de Deus fala. Em que situação você está sentindo? A palavra de Deus fala. Em que situação pode estar se levantando? A palavra de Deus te alerta. Mas a palavra de Deus te alerta para que você e eu não devemos esfriar na fé. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é tudo. E aí, simplesmente, vocês estão errando, porque vocês estão pegando um contexto e trazendo para outro. Porque qual era o contexto de Deuteronômio capítulo 25? Era multiplicação. E eles estavam trazendo o contexto de Deuteronômio e tentando empurrar a força na ressurreição. O texto lá não fala de ressurreição. Mas é bem verdade, irmãos, que quando eu lembro desse nome saduceu,
vem logo vários nomes. Um deles é cético, um deles é cru, um deles é frio, um deles é literalmente... Porque, irmãos, não crê no poder de Deus. Existe 2 momentos. Quando literalmente nós não conhecemos e aí nós desconfiamos. Não, mas será que é verdade isso que está acontecendo? Será que é verdade? O que é essa fé? Uma fé que, poxa, eu tenho que crer no invisível. Poxa, não, mas eu tenho que crer. Não, mas que promessa é essa? É um entendimento que vem. E o momento onde nós estamos na fé e parece que as coisas estão acontecendo, o mover está acontecendo, o poder de Deus está sendo manifestado no meio de nós. Não, sei não. Não é por conta de Deus, mas é simplesmente por conta do nosso coração, da maneira que o nosso coração está em relação a Deus. Irmãos, é simples. Vou ser bem prático. Parece que há momentos que eu creio na ressurreição. Aí tem o pastor Tiago fez vários funerais. Eu já fiz alguns. Mas eu creio. Vamos orar para que esse irmão ressuscite. Irmãos, se for perguntar no meio da congregação, uns crê literalmente e outros meio que... Fato. Isso é bem prático. Muitas vezes nós falamos de palavras que cremos na ressurreição, mas nas nossas atitudes dentro do nosso coração não crê. Isso é forte. Isso Deus falou primeiro no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma situação ou se vai se levantar e muitas vezes pode nos levar ou nos distanciar se não tivermos profundidade da palavra de Deus. Agora me chama a atenção que o próprio texto aqui, errais por não conhecer as Escrituras, e logo em seguida ele enfatiza o poder de Deus. Tem tanta coisa que Deus está agindo com o seu poder. E por nós não conhecermos as Escrituras, nós não estamos tendo o discernimento de que Deus está fazendo. Ele é infinitamente poderoso. Claro, o contexto aqui fala de ressurreição, de poder. Mas nós podemos aplicar para várias situações das nossas vidas. Amém, igreja? Vamos voltar aqui para o texto. Romanos, capítulo 4, e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Perdão. Romanos capítulo 4, versículo 17. Eu falei o que? Romanos capítulo 4, versículo 9, 7, né? Perdão. Por isso que eu vi os irmãos meio perdidos, né? Perdão, glória a Deus. Romanos 4 e 17 diz assim a palavra de Deus. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existências as coisas que não existem. Dá um glória a Deus aí bem forte.
que é que o texto está dizendo aqui, irmãos? Que os mortos serão o quê? Vivificados. Cadê os mortos em Cristo Jesus aí? Morto, porém vivo. Morto, mas porém vivo. Morto por pecado. Porque à medida que eu sepulto o pecado, eu estou vivendo para Cristo. Ao olhar para a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, 8. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia de receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque guardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Bem forte aí. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiro e peregrino sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, e isso é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você crê que tudo pode se levantar? Você crê mesmo na ressurreição? Se Jesus pedir a tua vida agora, tu entregaria? Crendo que se morrer com ele é lucro, e se morrer com ele estará lá nos paraísos, e ressuscitará com ele? Ou crendo que ele é Deus, e ele vai continuar sendo Deus, que se você morrer num minuto, ele é infinitamente poderoso para te ressuscitar no minuto seguinte? Essa é a fé em ousadia. Isso é crer em ressuscitação. Eu fui impactado. Eu fui tocado.
E sabe o que me chamou a atenção? Jesus com as suas palavras. Aquele ensino errado sobre a ressurreição, o texto vai terminar, o capítulo 23 vai iniciar dizendo: e o que os saduceus, os fariseus se levantaram em seguida, sabendo que os saduceus tinham se calado. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, sabemos, Senhor, que a ressurreição, Senhor, é uma doutrina onde no Antigo Testamento, Senhor, tu ensinou. E vemos também, Senhor, que os saduceus aqui, Senhor, de uma certa forma, Senhor, eles não entendiam, erraram, questionaram, se levantaram contra ti. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque, Senhor, tu fizeste eles simplesmente, Senhor, ficar emudecido diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante das tuas maravilhas. Porque a tua palavra nos diz aqui, Senhor, que todos ficaram maravilhados, Senhor, com tal ensino, com tal palavra, com tal verdade. Eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardar o nosso coração para aquele grande dia. Aqui nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.